Bem, nós estamos aqui reunidos, não é? Seu Ailton, que é morador aqui da rua. Qual é o nome da nossa rua aqui? César Guiar. César Guiar. 32 anos. 32 anos morador aqui na César Guiar. E a Nilce, quanto tempo? 26 anos. 26 anos. Então, muita coisa mudou nessa praça durante esse tempo todo, mais de 20 anos. A gente vai discutir um pouco sobre isso, como era no passado, o que é hoje, e tentar refletir. Eu já tive uma oportunidade de conversar com a dona Bia, que também tem mais ou menos esse tempo aqui, né? Veio para cá em 86, se me falha a memória. Então ela tem todo um histórico, né, de como isso começou. Bem, lógico que hoje está tudo muito mudado. A praça não é mais o que era. Primeiro é isso, tentar resgatar como é que era a nossa praça no passado. Existia... O que existia aí na época? Nada. Nada. Em relação ao que era e o que está hoje, está fazendo. Não existia nada, era só um chavascal, sem muita iluminação, muito escuro. Era uma coisa muito ruim isso aqui. Isso à noite, e durante o dia? Pior ainda, né? Nós não conseguimos ver as residências do outro lado da rua. Por causa do mato? Por causa do mato que tinha isso. E além de muitos animais, né? Jacaré, tudo, tinha jacaré, pessoal, as crianças não podiam ficar brincando aí, porque era muito mato, muita sujeira e água, corria uma água, né? E aquilo... A água era limpa? Não, era tudo sujo. Na época ainda já era... Muito sujo, não tinha nada, era só um matagal e a água corria à vontade, né? Não tinha canalização. Hoje a gente está com ele canalizado, né? Uma das coisas que a dona Bia falou a respeito é que existe um odor, né? Quando chove é horrível. Quando chove sobe um odor, e esse odor, ele incomoda muito? Todo mau odor incomoda, né? Nós ficamos aqui, meu esposo, a gente fica sempre à noite sentados aqui, conversando, e a gente, quando está muito cheio de lixo, né, aí dentro, fica realmente muito chato, muito ruim. A gente tem que se recolher, porque fica um odor muito grande. Né? Mas a questão, como eu falo, do que era para estar agora, nós estamos vendo um paraíso, porque essa praça, a praça é muito bonita. linda. Era bonita a praça. Precisamos de cuidado, mas era mato, era nativa, né? Uma das coisas... Uma porção de árvores altas tinha aqui. Tinha até um amigo nosso aqui, o senhor, não sei se ele deve vir, que ele plantava macaxeira, tinha uma roça do outro lado. Não lembra não? Plantava, cuidava todo dia, ele vinha voar. Era muito interessante. Mas hoje ela passou a ser uma praça bem frequentada. Caminhada, você vê pela quantidade de pessoas que caminham, né? Pois é, qual é a nossa vocação dessa praça? A pergunta, eu acho que a mais importante para que nós possamos fazer para toda a comunidade é perguntar qual é a vocação dessa praça. Sabe por que a minha preocupação? Eu vou explicar para vocês. Porque se a gente andar pelas ruas de Manaus, nós vamos perceber que as praças hoje, ela não tem uma vocação para a qual ela foi firmada com a população, que seria um espaço de lazer, um espaço de caminhada, um espaço de bem viver. Hoje, a maioria das praças se transformaram em praças de alimentação, onde você tem barracas, inclusive tem uma praça que talvez é um espaço muito bonito, lá no Parque das Laranjeiras, que se transformou, não é, em uma grande praça de alimentação. Começaram a surgir, né, as barraquinhas, de uma hora para outra você tem o quê? Construções de alvenaria, com toda uma infraestrutura. Um centro comercial, como é o caso do Dom Pedro também, não é? E outras praças que aos poucos vão tomando espaço público e vão transformando nisso. Eu pergunto, será que nós como moradores que temos essa paisagem bonita aqui ao fundo, será que é essa a vocação que nós queremos na nossa praça? Não, de jeito nenhum. Comercializar, não. A nossa vocação, na verdade, é fazer uma coisa para a família, né? Por exemplo, eu tenho 2 netos. Eu não me disponho a trazer meus netos para brincar aqui, porque eu acho que não está ainda adequado.
o local para eles virem ter essa coisa do lazer, de brincar, porque não tem uma estrutura no ambiente, assim, da estrutura da própria praça. Os brinquedos estão ali, tudo bonitinho, mas quando chove fica tudo alagado, e as crianças não têm condição de brincar, né, no brinquedo. Então, eu tenho uma visão muito grande dessa praça, uma visão de família, de ter estruturas para trazer a nossa família, para nós curtirmos aqui o nosso ambiente, que é muito legal estar aqui, só com essa natureza, lugar privilegiado. Essa praça aqui nós moramos nessa rua, Comandante César Guiar, e você na outra, do outro lado, tem essa visão dessas árvores, natureza, acordar com os cantos dos pássaros, né? É muito maravilhoso isso. Muitas das vezes eu acordava 5 horas da manhã para caminhar aqui na praça, o ar, clima da manhã, né? O ar puro da manhã. Só que infelizmente ainda não está do jeito assim que eu particularmente gostaria que estivesse, né? Um ponto muito importante que a Nilce colocou, que é essa questão que o espaço ainda não está voltado para que seja um lugar agradável para as famílias. Primeiro, que a própria forma que foi canalizada o Igarapé, não é? Ele não tem um guarda-corpo ali. Uma criança ela pode cair, não é, no buraco, e ali no buraco caiu 2 carros, já caiu bicicleta. E outra coisa também, existe lá embaixo um parquinho, não é? Só que nesse parquinho não se dá manutenção. Aquilo que não se dá manutenção, não basta somente colocar. É necessário que haja uma manutenção. Porque é uma irresponsabilidade, porque tudo com o tempo deteriora, principalmente no nosso clima aqui em Manaus. Chove, sol, a coisa se deteriora, começa a aparecer um prego ali, um ferrugem aqui. A dona Bia lembrou muito bem que alguém se machucou aí, caiu e ficou com o braço machucado, porque estava mexendo aí, operando um desses brinquedos, não é? Lembrou esse episódio e eu realmente ouvi falar a respeito disso, acho que deve ser até de um conhecido aqui. E isso requer que qualquer intervenção, na minha opinião, que qualquer intervenção que se faça na praça, ela tem que partir de uma consulta aos moradores. Não é? Primeiramente, consulta aos moradores. Porque o que a gente vê parece que alguém, não é, sem consultar ninguém, resolve de uma hora para outra intervir, fazer intervenções na praça, sem consultar. Isso é uma coisa muito terrível, porque não se discute qual é a vocação da nossa praça. Não é? Melhorias são bem-vindas. Eu acho que uma das coisas que poderia ser feita é eliminar esse mau cheiro, talvez a canalização adequada, com a cobertura ali, com guarda-corpo, fazer alguma coisa, campanhas de preservação, saber aonde inicia o processo de degradação para que cause um mau cheiro, né? Pela própria questão da coleta do esgoto. Isso é importante. Hoje a gente está sobressaltado, porque cada vez que eu saio de casa eu olho ao redor para ver se não tem nada de estranho, né? Muito, por exemplo, o sistema de iluminação aí, ele deu um recurso. Com a iluminação, quando a gente chega, a gente se sente mais seguro. Né? A iluminação, a gente não pode negar que o trabalho de fato colocaram, a pena que esses dias aí está ficando ligada quando necessário. Agora no momento estão acesas, né? E não tem necessidade nenhuma. Então mais ou menos uns 3 dias que estão desse jeito. Mas essa iluminação também foi fantástica para a nossa praça. Gostei muito, muito. Sabe? Muito mesmo. Isso aí, a pessoa que elaborou tudo isso aí, realmente foi muito feliz, né? Feliz, porque foi assim, nossa, diminuiu muito assim aquela história dos rapazes que vinham, né, fazer coisas que não devem fazer aqui na praça. Então inibiu essas atitudes aqui, essa iluminação. Inibiu muito. Você vê, a gente fica aqui até 11 horas da noite, eu e a Delcia conversando, quando dá-se por volta dos 10 horas, o pessoal já começa a ir para sua casa. Que antes já viravam a noite inteira, quando não tinha essa iluminação, era o pessoal direto nessa praça. Fora os carros, que ficavam o pessoal namorando aqui na beira dos carros, nos automóveis, né? E a gente já não vê mais isso. Não vê mais. Os carros de depois, era direto um monte de carro aqui, o pessoal namorando, que era uma escuridão.
Agora a gente não vê mais isso. E quando chega um determinado horário, os rapazes já começam aí, levando, saindo da praça. Domingo, por exemplo, assim, quase a gente não vê mais movimento, porque antes era 24 horas, não paravam de pessoas nessa praça, direto. E com essa iluminação, também com a vinda do pessoal da rua do bairro, nossa, melhorou muito isso aqui. As intervenções, essas intervenções que são boas, né? Era uma reivindicação muito antiga, nossa, inclusive, porque a iluminação não somente na praça, mas na totalidade das ruas do conjunto Santos Dumont são precárias. E algumas ruas, como é o caso ali da Lasmar, né? Como é que é o nome da Não, perdão, é na Paulo Varela. A Paulo Varela que é a penúltima, né? A penúltima rua. Lá eles tomaram um posicionamento e eles mesmos providenciaram a iluminação pública. Eles colocaram holofotes nos postos. E melhorou sensivelmente a questão da escuridão que existia lá, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião que teve lá na época para falar sobre segurança, e uma das propostas, inclusive, que foram feitas na época, era justamente se fazer isso de forma comunitária. Então, a reunião, a partir da comunidade, decidiu que seria a melhor coisa fazer isso, né? A iluminação por completo. Uma outra coisa que até hoje ainda não foi implementado, mas que houve também uma movimentação dos moradores para que se fizesse, mas que não foi feita, é a questão do nome das ruas. Até hoje o nome da rua, às vezes a gente mesmo que não tem... Inclusive, a própria polícia, na reunião que nós tivemos com a polícia, não tem identificação, ela falou que seria um problema, porque no momento em que tinha uma ocorrência, não se sabia onde era a rua, porque não se tinha nome nas ruas, não é? Então tudo isso acaba, a iluminação, a questão das placas, tudo isso envolve segurança. E também a gente tem que lembrar, né, a questão de invocação da praça, ações que possam denegrir a praça. Conversando também com a dona Bia, né, lembrando também do trânsito que há aqui, né, estacionamentos. O que nós temos hoje de estacionamento aqui na praça? Pois é, né? Essa é uma das coisas que eu já conversei sobre esse problema do estacionamento. Todos os dias, a partir de 11h30 da manhã, começam a chegar os caminhões baús. E eles estacionam todos aqui desse lado, dessa rua César Aguiar. Cada sombra. Cada sombra. Então eles estacionam. Aí os rapazes que trabalham nas empresas, eles trazem as suas alimentações, suas quentinhas, né? Suas marmitas, e vão comer aqui o seu almoço. Logo após o almoço, eles espalham um monte de papelão no chão, vão dormir. E aí, quando vão embora, ainda deixa tudo desorganizado. Deixam os papelões jogados, as comidas que eles comem, copo descartável, são marmita, saco plástico, fora que ainda usam a praça para outras coisas. Não tem nem um pouco de educação. Muitas das vezes eu vou até eles, porque eu sou cri-cri mesmo, e peço, por favor, que eles não joguem, não deixem jogadas comidas, resto de comida, de quentinha, e eles ignoram, né, me ignoram, porque essa mulher é chata e tal. E eu converso com eles, porque eu gosto de cuidar da praça, e eles não gostam, porque eu chego lá pedindo para eles não jogarem, não deixarem os papelões espalhados, que eles recolham quando vão embora, porque eu sei que a praça é um lugar público, a rua é pública, todo mundo fala isso. Não, a rua é pública, a praça é pública, então eu posso tudo. E não é bem isso que eu acho. Porque, além da nossa segurança, nós não sabemos de onde vêm essas pessoas. No caso, a gente está saindo e entrando nas nossas casas, estamos sendo observados. Com certeza estamos sendo observados a hora que chega, a hora que sai. Eles ficam até tarde aqui na praça. Um dia desse teve um caminhão que carrega água, aquela botijona de água, né, de 20 litros, eles fazem distribuição. E ele derrubava os garrafões, um outro garrafão que quebrou aqui. Eles jogaram os garrafões aí com a água, tudinho, e, sabe, deixa tudo sujo a praça. Eles não estão nem aí. Fora que eu digo a segurança, porque inclusive tem um caminhão que eu já conversei com o rapaz, olha, eu não quero que você, eu queria pedir, por favor, que você não estacionasse esse caminhão à noite na frente da minha casa.
Eu peço por favor, porque eu chego à noite, eu não sei se alguém pode se esconder atrás desse caminhão, e quando eu chegar, ele me abordar, eu não estou vendo, porque o meu marido sempre fala para mim, ele me fala todos os dias isso para mim. Todos os dias, é mesmo beabá, porque ele já foi polícia, agora ele já está na reserva, já não está mais na ativa, mas já foi, né? 35 anos, ele chegou até o grau de coronel. Então ele me aconselha muito, muito quanto à segurança. Muito. É o beabá desde quando está junto. Nilce, quando você vir para casa à noite, você nunca fique parando o carro. Não, você dá uma volta, observa se tem pessoas estranhas. Se tiver, você não entra. Vá lá na Ronda do Bairro, telefone, diga para vir escoltar você, para você entrar em casa. Ele sempre fala isso para mim. Bate na mesma tecla, todo tempo. Esses caminhões absolutamente não são de moradores. Não, eles vêm de fora, de empresa. Ele vem e coloca, mas eles dormem dentro do caminhão? Dormem dentro do caminhão. E a maioria deles é meio-dia. Chega 11h30 começa a chegar. Aí já começa. Veja só, eu já trabalhei em logística durante muito tempo, né? E a obrigação de quem recebe essas mercadorias é oferecer, principalmente às empresas de transporte, é oferecer condições para que os empregados, no caso os motoristas, ou mesmo próprios ou terceiros, tenham um lugar apropriado para estacionamento, porque envolve a questão sanitária, né, de ter um banheiro que possa fazer suas necessidades, e sabe que numa situação de aperto não vão procurar, não vão bater na minha casa nem na sua, vão se aliviar onde podem e vão se aliviar na praça. Isso é óbvio que possa acontecer. Não estou inventando. É lógico que acontece e a gente sente. Basta caminhar que a gente sente onde que se faz isso. Além da questão da sujeira. Sim. Porque uma coisa importante que se diga aqui é que a coleta de lixo, ela acontece diariamente no nosso conjunto. Mas a limpeza das vias, das ruas públicas, da praça em si, ela não acontece diariamente. São os moradores. São os moradores como como a senhora, né, que sai da sua casa e vai varrer o espaço da rua. Não é? E os moradores fazem isso, cuidam da sua frente, capinam. Não é? Agora, do outro lado, onde tem a praça em si, vez por outra, nós já fizemos até mutirão de limpeza aqui. Sair, nós mesmos limpar. Mas não é essa a nossa função. Pagamos IPTU para que possamos ter isso, né? Ter esse serviço de limpeza. Mas também a gente não pode só acreditar que porque eu pago o imposto. Não, a gente tem que preservar. Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer são campanhas, não é? Essa conversa também, a senhora não pode ser feita totalmente sozinha. Eu acho que tem que ter um grupo de moradores chegar, tentar identificar quais são as empresas, se é terceiro. Comunicar, quem sabe que... Justamente. Como eu falei, até tinha tirado as fotos, mas aí... E encaminharmos para as empresas e também saber para onde é que vão ser essas mercadorias estão chegando, também mandar correspondência, porque isso é uma conexão entre a sociedade, não é? No caso, os moradores, a sociedade e as empresas, que faz parte dessa sociedade para que se resolva um problema. Não podem fazer ouvidos de moco, como dizia meu avô, uma situação como essa. Nós não podemos tolerar que se sirvam de uma maneira irregular do que é um espaço de todos. Não é porque é de todos que vai ficar degradado desse jeito. Né? Porque não é espaço de todos que vão sujar da forma que suja. Não é espaço de todos porque vão ocupar com suas barracas, com sua... Isso tem que ser pensado. Qual é a vocação da nossa praça? E nós, moradores aqui, temos que ser chamados para falar a respeito. A questão não está comentando, não é o uso, é o mau uso. Mau uso. Né? E das pessoas que se empoderam dizendo que é público. Espera aí. Até certo ponto é público. É público para que você possa usar, bem usado. Sim, em qualidade. Em qualidade. Não para vir fazer sujeira e outras coisas que a gente não quer, né? Porque ele vai embora. E um outro aspecto nefasto dessa questão da sujeira na praça é a dengue. As pessoas estão esquecendo que Manaus é um dos focos endêmicos de dengue. Né? E com essa época de chuva, né, eu estava lendo o jornal
de domingo, né? Hoje é domingo, e que um dos responsáveis pela Copa estava dizendo que foi terrível a questão da obra, porque nós tivemos um verão e 2 invernos nessa temporada. Quer dizer, choveu muito mais do que deveria chover um ano, e isso acabou atrapalhando lá as obras da Copa. A mesma coisa se refere à questão da água, porque, né, seu Ailton, nós que batalhamos há um certo tempo aí com a questão da dengue, numa tampa de refrigerante, a larva se prolifera. E aí nós temos tampa, plástico, temos tudo. Né? A questão da dengue está... Aqui no conjunto, se houvesse uma conscientização realmente de qualidade de vida, viu agora? Mudaram alguma coisa? Vida. Qualidade de vida, as pessoas, nós teríamos uma campanha maciça, porque nós temos a coleta do resíduo de quarta-feira. Seletivo. Nossa, o conjunto, ele tem tudo para ser um conjunto organizado, limpo, modelo, porque tem tudo. Tem a segurança do bairro, tem essa praça maravilhosa de caminhada, tem a coleta seletiva, a coleta de lixo, então todos os dias passam aqui na nossa rua, em conjunto, todos os dias. Quantos lugares que não nem vê uma coleta de lixo? Então, como eu disse, se houvesse uma conscientização realmente maciça nesse conjunto, poderia até funcionar. Uma coisa que eu gostaria de abordar, talvez quem vai assistir isso vai dizer, esse sujeito meio esquisito, né? As ideias meio esquisitas, mas não. Eu vou tentar colocar uma certa coerência. Eu sempre disse que o nosso conjunto, ele é um oásis frente a qualquer outro tipo de conjunto habitacional que tem em Manaus. O que é o Parque 10, não é? O que é o Dom Pedro? Qual é o nosso diferencial? Essa praça, a grande extensão de área verde que nós temos e as ruas largas. Sim. Os outros conjuntos são aquelas ruas minúsculas que só passa um carro de vez de cada vez. Não é? É uma situação difícil e nós temos isso tudo. E por sermos um oásis, nós estamos dentro de uma área de Manaus em que nós temos, como vizinhos, aglomerações que não têm espaços que nós não temos. Não é que nós queremos ser egoístas com isso, dizer, não, isso aqui é só nosso. Não, é de toda a comunidade. Mas a gente precisa integrar essa comunidade com a questão da preservação. Ela não pode simplesmente abrir e dizer, venham para cá e não dar nenhum tipo de educação ambiental, no caso, na questão da preservação. O que eu vejo é que o que está acontecendo hoje, aqui no nosso conjunto, é que tem pessoas que estão dizendo, venham, 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 talvez por questões políticas, mas não pensam que nós, moradores que estamos aqui, temos que ser consultados em relação a isso. Porque antes de dizer venham, venham, nós podemos dizer, olha, precisamos também criar condições lá de lazer que nós temos aqui. Porque a gente sabe, qualquer lugar que é muito frequentado, ele sofre a ação da degradação. Quisera que nós pudéssemos juntos brigar também para que fosse construído outros espaços que nem esse, nas outras áreas de Manaus, que são carentes. Não é? Uma das coisas que eu também observo aqui, e é esse o nosso senso crítico, que parece que o arquiteto público, ele não gosta do verde. Eu vou dar 2 exemplos. Hoje eu abro o jornal, esse jornal de domingo, e vejo a obra da Copa. Aí está a Arena da Amazônia. Não tem um espaço verde ao redor. O que eles vão colocar? Jarros de vasos de plantas? A obra que foi feita no Eduardo Gomes tinha na frente poucas árvores, aquelas tartarugas. Eles tiraram, não tem absolutamente um poste para fazer sombra. Aí depois reclamam quando os ingleses, os italianos e sei lá quem vem para cá, diz que aqui é quente demais. Nós não temos a cultura de preservar as nossas árvores. Pelo menos dentro dos projetos urbanos, preservar espaços, não é? E também o que seria exemplo da Amazônia, que seria as nossas florestas, nossas árvores, as nossas belezas. Esse aqui agora está cuidando direto aqui da nossa praça.
Nossa, plantando, fazendo até uma plantação. Nós estamos aqui num debate. Falar em plantação das plantinhas de dentro do carro, olha agora. Ó, Você quer se juntar aqui com nós, só falando sobre isso? Outra coisa que eu achei muito triste quando eu passei aqui, que vi o alambrado dali do campo todo detonado. Muito bem falado, muito bem lembrado. Meu Deus, quando eu falei até com a Deus, olha, desabou tudo aqui do campo. E até hoje não fizeram, não colocaram de novo as grades estão tudo jogadas ali. Eu disse, rapaz, derrubaram tudo aqui. Não foi não, acho que foi a natureza, né? Sempre a natureza que derruba. Natureza humana. Deixa só. Quando eu vi aquele alambrado caído, eu falei para Deus, meu Deus. Não, é muito difícil dizer quem foi, não é? Mas não foi uma ação natural. Eu penso, né, que foi alguma ação mecânica, né? De gente subindo no alambrado. A impressão que eu tenho é isso, né? Porque ele não tinha uma boa sustentação lógica, mas precisava de uma ação mecânica, né, de um pêndulo para que pudesse ele quebrar. Na época, se eu me lembro... Temporal, não? Não, na época eu lembro que tinha um parquinho lá, não é? E naquela ocasião do parquinho é que despencou. Tinha um parquinho que estava do lado. Eu não sei se alguém subindo para colocar a passagem do cabo elétrico porque eles fazem uma ligação elétrica, né, por cima do alambrado, então alguém deve ter subido lá, amarrando alguma coisa. Mas às vezes eu fico até pensando que talvez não, porque se tivesse caído alguém de lá, a gente teria conhecimento disso. Por isso que eu acho que teve uma chuva, alguma coisa temporária. Então, é uma coisa assim que mas até que fica uma incógnita. Mas já deveria ter sido né, uma providência para colocar tudo de volta. Não deixar aquilo agora vai se destruir lá, porque vai ficar ali como está, um em cima do outro, pegando sol, chuva, como você fala que tudo aqui, muita água, muita sol, vai logo se acabando, e aquilo vai pro lixo. Quem seria? Não sei. Não, na verdade, a nossa proposta aqui é que quem cuida daqui do conjunto são os moradores. As demandas todas que surgem aqui, elas são demandas legítimas dos moradores. A limpeza, o saneamento do igarapé, a iluminação, as placas das ruas, aquilo que é quebrado e que não é reposto. Não é só isso, se for ali no banco tem um banco quebrado. Tem vários, né? Alguns bancos estão quebrados. Um banco mais ali. Porque esse banco ali, eu passei um dia, estava normal, no outro dia estava quebrado. Então não é da natureza. É o pessoal que chega lá e quebra mesmo. Entendeu? Isso eu vejo porque eu caminho todo dia aqui. Olha, as luzes estão acesas aí. Desde quando deu o blackout aqui, que ficou mais da metade desligada, ligaram e está aí, ligaram até hoje, né? Então isso aí precisa de alguém para se telefonar e dizer, olha, tem que desligar as luzes. Ele ligava e desligava por ela mesmo, né? Para tirar automático, né? Agora não sei porquê. Segunda-feira vai ser corrigido isso. Amanhã, né? Aqui, olha, aqui eu estou plantando ali, botando umas plantinhas ali. As mais bonitinhas, com flores e tudinho, já roubaram 5 vezes já. As pessoas que vêm caminhar arrancam e levam para casa. Essa questão da Já tem um trouxe mais outra educação ambiental que nós estamos falando a respeito, né? As pessoas elas não têm educação ambiental e vem comer, né? Como estava falando dos caminhões, joga tudo. Tá falando, venho para cá porque mas espera aí. Venho, mas com certas regras. Né? Eu estava engraçado como essas questões sociais. Falaram o rolezinho, né? O rolezinho é uma grupos de jovens que invadem o shopping, né? Não invadem não, vão em grupo ao shopping e lá o pessoal se assusta porque é uma grande multidão, são 600 até 1000 jovens dentro do shopping, né? Geralmente da periferia. Isso acontece em São Paulo, aconteceu em Brasília também, Rio de Janeiro. O pessoal se assusta, diz, não pode entrar. Peraí, por que não pode entrar? Ninguém pode impedir ninguém de entrar. Porque vai discriminar por quê? Pela forma que eu me visto? Se eu estou mais ou menos vestido eu não vou entrar? Não é espaço público, é um espaço privado. O shopping é diferente. Só que ele tem que criar regras. As regras são criadas
para dizer, olha, você vai entrar, mas você vai se adequar a determinadas regras. E nós temos nossas regras aqui também. Não é? Ninguém pode sujar o espaço público, jogar, urinar, não é? Quebrar. Agora, quem é que vai, de certa forma, impor esse respeito? Não é? Nós, moradores, mas não pode ser uma pessoa só. E nem pode ser nominal. Não é? Quando diz nominal, olha, foi a Nilce que falou isso assim, já queimou e todo mundo vai contra ela. Sim. Até os próprios moradores, até o vizinho. Por isso que esse nosso trabalho de reunir opiniões a respeito, para dizer que ela não é opinião, que não é uma opinião só da Nilce. São os moradores. São os moradores. Aí não tem nome. E essa praça aqui é uma praça que as pessoas que amam essa praça. Eu sou um deles. E eu. Isso quando eu sei na história da praça aqui, as mangueiras foram plantadas por cada um morador, essas mangueiras foram plantadas. Aquela nossa pelo pessoal mesmo. Pelo seu Ambrósio. Tanto é que lá no outro lado não tem. Esse pessoal... A gente até tenta plantar do outro lado, mas acaba quebrando também. Rouba tudinho. É uma das coisas, as mães, o pessoal vem com aquelas crianças, eles ficam fazendo tobogã, destruindo a grama. Eu já desisti de limpar aquele outro lado. E deixa o papelão. Eu chegava, ela anda. Falta espaço de diversão para as crianças. Essas crianças. Eu pensei, uma dança desse conversando aqui, era muito bonita, só com umas tábuas ali. Os meninos ficam logo escorregando. Pronto, aí está faltando espaço para as crianças, porque de fato a criança ela precisa brincar. Sim. Ele está falando outra coisa, ela vai brincar, Ela vai brincar. Mas a mãe recolhe o que ela levou de imundícia e leva para casa. Ela está falando da questão da cultura. Joga fora. Cultura ambiental, porque não é só escorregar. Ao escorregar ele destrói a grama também. Eu via, por exemplo, fez uma ação que eu achei interessante, acho que foi parceria com a universidade, plantaram umas plantações aí, né? Aí uma criança, eu queria não façar isso, eu podia a mãe chamar a atenção da criança e a mãe vendo, né? A minha pequena porque queria arrancar as árvores, eu dei o esporro daqui, mas a mãe estava olhando. Eu até ano passado, esse ano eu ainda não vi, eu estou até sentindo falta dela. A Maria José, toda manhã, ela estava. Quem começou essa campanha de catadora solitária, né? Depois arrebanhou mais alguns adeptos, foi a Nilce, né? A Nilce saía catando, colhendo as garrafas e tudo, né? Colhe, mas companheiro Adelso eu já desisti a colher de lá, porque parece que é pior. Aí quando chega, tá pior. Aí hoje, agora eu digo, deixa sujo. O pessoal gosta de sujeira, eu vou só limpar a minha parte. A Maria José, toda manhã ela... Aí eu limpo. João, eu até conversei, por incrível que pareça, com o dono da padaria, o seu Hélio. Conversei com ele. Ele disse, olha, seu Hélio, muita da sujeira que vem é da sua padaria. Falei que eu falo mesmo, eu não tenho medo não. Aí, mas por quê? Porque o pessoal faz, não é isso tudo bem, você tem que vender o seu pão, vai tudo naquelas embalagens de plástico, né? Então o pessoal vai comer lá na praça, deixa tudo lá. Aí eu falei assim para ele, será que não seria louvável se eu colocasse assim, tem a televisão aqui, guarda DVD, colocasse mensagem sobre... Eu já tenho uma ideia. Dizer para eles, colocar direto, gente, para não levar, né, para ir não comer a comida lá na praça. Eu falei para você. Eles vêm comer, tudo bem. Dizer para eles assim que não, né, mas que quando terminasse, assim, coisas, campanhas educativas, naquela televisão que está lá, eu conversei com o seu Wellington. Inclusive, o Wellington é uma pessoa muito preocupada com a questão da qualidade. Ele faz parte dos programas 5S que você cai. Ele vive ganhando prêmio aí de empreendedorismo. Ele é uma pessoa muito consciente. Além dessa ideia sua que é ótima, a gente pode também aproveitar essas pessoas, esses que são comerciantes aqui, e falar, por que vocês não doam, não é, para a praça lixeiras? Podem colocar o logo de vocês lá, essa lixeira foi doada pela padaria, faz uma propaganda, não é? Mas não só isso. Talvez também, junto com esses empreendedores, que nós temos vários empreendedores aqui dentro do nosso conjunto, também, não é, se preocupar com a coleta desse lixo, porque não adianta ter a lixeira,
Não é feita a coleta. Da parada. Da parada ele vai coletar tem a lixeira, lá, leva tem a lixeira, saco e limpa. Mas ninguém coleta e fica ali. A vida toda ninguém passa para porque pegar. Não tem, só a coleta de lixo tem aqui, mas ninguém faz coleta dessas lixeiras, nem da sujeira que vai para a praça. Aí ele limpa, leva o saco e limpa tudinho. E eu tenho certeza que se nós conversarmos com esses empresários, eles topam isso. Você faz essa anotação e manda a conta para a prefeitura, que é um serviço que está prestando. É pelo menos pedir desconto no seu IPTU. É lógico. Vamos filmar, a gente leva nosso saco de lixo, tira tudinho aí, saca. Aqui eu barro essa rua todo dia. Todo dia. Todo dia vai. Você vai ter um crédito de IPTU. Todo dia eu barro. Todo dia. Deixa eu ter tudo limpo. Eu vou, aquele bueiro lá da frente, eu vou lá desentupir. De vez em quando, porque eu chego para entupido, eu vou lá, levo a lixada, levo tudo. Aí quando o livro bota dentro, aí bota na lixeira. Porque o cara na frente da casa dele, o cara não limpa. Na frente da casa dele, o cara não limpa. Não limpa não. É difícil ver um limpando aqui, muito difícil. E tem mais, a gente está limpando, o cara está dando chavecada. Tu trabalha na prefeitura, tu ganha coisa não sei o quê. Vai ser candidato de quê? Tu é candidato, tá, já vai ser vereador e tal, não sei o quê. Eu digo, não, mano, eu estou só cumprindo a minha obrigação. É só a minha obrigação. Eu vou limpar a minha casa, a frente da minha casa. E eu limpo a frente da casa de vários aqui. Mas aí o cara passa por mim, vai conversar comigo lá, eu estou limpando a frente da casa dele. Você não chega até a 109 ali, pô. Não, porque eu sei que tem outro para fazer para lá. Eu chego até ali, aquela árvore lá e... Para entender, a 109 é a casa do seu Ailton, né? Eu digo, olha, lá está o menino, abriu dos peitos, agora já está limpando lá na casa, mas rapaz... Tá seguindo meu ali tem uma água suja, fedorenta 24 horas aqui na casa dele. Dessa aí da outra casa. Porque tem uma construção. E tem aquela construção que estava parada lá, as coisas tudo jogada no meio da. E fica fedendo. Mas a pessoa não tira, passa por dentro, ela pisa em cima e não limpa. Veja só, nós temos, muitas vezes, o que eu vejo é uma certa omissão. Né? Porque a gente não pode ser mal visto pelo vizinho, então a gente tem que, de certa forma, aturar certas coisas que são... É a política da boa vizinhança. Mas até que ponto isso? Eu morei em Brasília um tempo, vou lhe contar uma história para vocês. Eu tinha acabado de chegar e estava chegando com o caminhão de mudança, no bloco 205 Sul, em Brasília. E tinha que colocar uma rampa para descarregar os móveis do caminhão. Então, tinha que ser uma rampa que não ficasse muito inclinada, porque o caminhão de mudança era alto. Então o motorista fez uma ré, colocou em cima do barranco assim. Mas o barranco tinha uma grama bonita. E o barranco era uma das superquadras. Lá em Brasília tudo é gramadinho. Aí ele encostou para descarregar. Não demorou meia hora, veio uma senhora, uma Nilce, e falou, eu sou a síndica aqui desse bloco. O senhor não pode, vocês não podem fazer isso. Vocês estão destruindo a grama. Pedimos desculpa, vamos procurar um outro lugar para descarregar. Esse foi o meu cartão de visitas em Brasília. Saí de Manaus, a primeira transferência minha, fui para Brasília, meu cartão de visita foi esse. Mas ela estava certa. Ela estava errada, estava eu. Nessa época, com meus 24 anos, né, eu estava errado. Aquilo ali ela estava preservando não só o patrimônio público, mas também o patrimônio que é dela também, de lazer, de um lugar bonito. E a gente vê vizinhos, infelizmente, que chegam e jogam o resto de construção na área verde. Agora, será que vou lá conversar com ele? Né? Mas quem é esse sujeito para vir falar a respeito disso? Nós precisamos ter, né, respaldo dos moradores para chegar e dizer, olha, isso está errado, mas ninguém quer se dispor com ninguém. É melhor ser legalzinho com todo mundo. Pior ainda, quando quer ser legalzinho não só com os moradores, mas com a coletividade lá, do bairro da Paz. Nós precisamos chegar a fazer que eles compreendam que a nossa maneira de visão de mundo, ela pode ser estendida para os demais, porque não é uma visão boa, é de preservação. A gente precisa fazer campanha aqui para as pessoas dentro do conjunto para preservar o nosso verde.
Isso começa desde lá da ronda no bairro. Né? Os carros que sobem na grama. É necessário? E se o João for falar isso? Se a ronda do bairro sair de lá, é culpa tua. Pode dizer isso. Não é? É culpa tua. Mas não é só eu que vejo isso. Bastou que teve aquele assassinato aqui no bairro da Paz, no Lava Jato, veio o Diário do Amazonas, postou uma foto do Ronda no bairro em cima da calçada. Colocou no Facebook. Imediatamente várias pessoas postaram a respeito. Eu aproveitei e disse, não é só a questão da ocupação da calçada, mas é um perigo de quem vem de lá, porque não consegue enxergar o ônibus descendo. E para você enxergar, você tem que colocar metade do carro para cima e ver o ônibus descendo. Agora, eu vou fazer isso? Colocar uma antipatia contra... Não pode, mas a gente vê. Isso acontece se nós nos reunirmos, discutirmos a respeito disso. Nós não temos reunião. Vai ficar onde os carros, né? Sim, mas tem espaço, eles podem colocar ali, pode colocar na lateral. Vai colocar do lado, porque ali não atrapalha nada, coloca do outro lado, na rua. Aí eu mas chegou temporário que já está. Já sei quanto tempo. Porque todo mundo quer que fique, né? Mas é bom que fique. Todo mundo quer que fique. Mas é bom que fique. Talvez até corte essa parte aqui da nossa conversa, porque eu quero que fique. Não é? É bom ver eles perto aqui da gente. Então você está a favor, você aprovou eu aprovo, mas dentro daqueles certos limites também. Assim como eu aprovo que as crianças venham para a praça. Agora, olha só, limites. uma coisa que esse coisa aqui. Vai ser um perigo. Ele desce aquela ladeira ali. O filho do o neto do seu Doca já quase morre. Eu quase bato um neto da ponte. Quando ele desceu ali, tinha aqueles cones da polícia. Isso aí. Aí eu ele vejo escorregou, caiu aqui. E o patinho dele foi embaixo do... Não, mas digamos, quando vai dizer que ele é o quê? Ele está fazendo alguma coisa proibida? Não. Tá. Então ele não pode agir. Né? Mas aí ele vai dizer, olha, você não pode, eu vou proibir. Como a ronda do bairro vai proibir? Mas o cara está de ele está trafegando naquela avenida ali, naquela ladeira ali, rapaz, colocando a vida dele em risco e mais a do... Sabe como é que eu quase atropelando, né? Coisa dele, bem ali. Sabe como é que quando ele resolver isso? Descendo aí nessa pista. A polícia ia agir e dizer dar uma proibição. Não pode proibir. Isso aí é a consciência dos pais. Conselho não tem. Outra coisa, mas olha, não vai longe. Tem trabalho de prevenção. Mas saiu. Quando estavam jogando pedra nas mangueiras, que estavam quebrando tudo aqui, quando tem manga, aí eu fui falar pro rapaz da Ronda do Bairro, poxa, não é, vocês têm... Ele disse, olha, minha senhora, eu não posso fazer nada. Existe um negócio de conselho tutelar. Eu não posso fazer absolutamente nada. Me desculpe, o policial falou. Mas eu não posso fazer nada. E se for menor, pior ainda. Ele disse, a senhora, não só que o conselho tutelar envolve o quê? Novamente, interferir. O que eu acho errado é fazer esse barulho e gritar e por cima da calçada, quebrando a calçada todinha. Quando acabou de fazer essa calçada aqui, o cara veio, aí quebrou as beiradinhas todinha porque tava mole ainda. Aí o cara veio por aqui, quando a Nilce veio, rapaz, não passa aí. Quer dizer, aí é prejudicial e está em cima da calçada, né? Eles usam lá minha subida da minha casa como rampa. E eu fico pensando, vai quebrar um azulejo lá. E eu vou ter que tocar aquele piso. Entendeu? Isso porque aí é que vez pronto escorrega, ele bate com skate na... Ontem eu vinha caminhando ali no final, só que o dono não viu. Mas todo mundo viu e a porrada tinha o skate dele, o cara escorregou, caiu, aí o skate foi, voou no carro. Na frente do carro. Meu portão tá cheio todo carimbado. Foi para debaixo do meu carro o skate dele. Ele caiu, o skate dele foi para... Eu parei, aí ele caiu lá no chão, o skate foi para debaixo da roda, né, do pneu do meu carro. Aí eu fiquei parado, esperando. Aí ele levantou, aí ele mandou eu seguir. Quando eu segui, eu passei foi em cima. Não foi porque eu quis, não, porque eu parei, pensei que ele fosse lá debaixo, né, tirar o skate dele. E ele não foi, ele mandou ir embora. Aí quando eu passei, plá, em cima do skate. Se eu viesse com velocidade, eu tinha batido na casa. Com certeza. Quase eu bato. Quando eu fiz aquela curva ali na casa do Obra, ali na Paulo Varela, eu dobrei ali. Quase, cara. Não é quanto é uma questão de a polícia ela tentar
fazer um trabalho de prevenção. É como o cara estava falando assim, ela não é Deus, né? Ela não pode ser onipresente. Ela não vai repetir, mas ela vai orientar. Ele não tem orientação, ele não tem educação, não tem educação doméstica, é uma coisa que está faltando. É isso que está faltando. Porque o cara do Rua do Bairro foi lá, tá o som alto, confusão na rua, foi lá para acabar e tal, pediu para divisão, podia meia-noite e tal, aí tirar. Aí o cara ficou com o carro 30 minutos lá, o garotinho, né, de Poeira estava falando. Aí 30 minutos ele ficou lá, tava tudo parado, tudinho. Ficaram só bebendo, os jovens e tal, tudinho. Aí o Rua do Bairro saiu. Botaram o som de novo e começou a putaria de novo. Aí chamaram a Rua do Bairro, foi lá e tal, aí deu um esporro e tal, e começou a tirar as coisas e tal, manda para dentro e tal, tudinho. Aí ficou lá 1 hora. Eles saíram, voltaram tudinho de novo lá. Não adianta. Entendeu? Aí foi a coisa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não sei o que, foi lá e lacrou. Aí pegou o coisa, prendeu e tal, quer dizer, tem que ser na porrada. E o pessoal não obedece. Se for na porrada, vai obedecer. Entendeu? Porque o cara tem medo, ele ele não sofre nada. Aí ele voltou, a polícia já está para lá, aí ele volta de novo. Não adianta. Agora, se der uma cacetada nele, de repente para. E o pessoal tem medo de fazer isso. É criança, é jovem, não sei o que, é menor. Não tem, é educação. Quando eu percebi que está faltando alguma coisa também nessa atuação da polícia. O garotinho estava fazendo a difusão de manhã. Eu assisti uma coisa absurda, aí contou a parada. Mas deixa eu contar uma para vocês que foi aqui dentro do conjunto. Né? É mesmo as mediações dele. Eu saio para lavar o carro e quem eu encontro lá? O Edson, né? Que é o filho do seu Doca. E aí encontramos lá, ele estava tomando uma cerveja, vou tomar uma cerveja contigo enquanto espero o meu carro e o teu lavar. E nós começamos a bater um papo, lavando a cerveja, a gente viu uma criança trabalhando no Lava Jato. Trabalhando no Lava Jato. E aquilo me incomodando, né? Até que eu fui lá e vou perguntar a idade dessa criança. 13 anos. Quer dizer, 13 anos você não poderia trabalhar. Pelo estatuto da criança e do adolescente não pode trabalhar. Ok, certo. Lá no Lava Jato, ele trabalha e chega cedo. Mas ele estava lavando também, lá estava um carro da Honda no bairro. E lá estava sendo lavado. Os policiais chegaram para buscar o carro, viram aquela criança e não tiveram a mesma percepção minha. E do Edson também. Nós começamos a falar a respeito disso e vamos tentar descobrir, né? Vamos fazer um pouco de investigador social e saber por que essa criança está aí. Chamamos a moça, que era, acho que era uma das pessoas que estavam lá responsáveis pelo estabelecimento, falamos, olha, você corre um risco muito grande, se o Ministério do Trabalho chegar aqui, né, a Procuradoria do Trabalho chegar aqui e ver uma criança trabalhando aqui, vocês podem ser fechados, multados, não é bom que isso aconteça, infelizmente. Falou, mas e a mãe que vem e deixa a criança porque está no período de férias? Então, para ele não ficar na rua, ele vai ficar aqui trabalhando. Pois é uma questão social também, porque ele ganha R$70 por dia para trabalhar lá. Sim, então é uma renda importante. E quando acabarem as férias, será que ele vai voltar para a escola ou ele vai continuar no posto? Porque R$70 por dia não é? É muito importante na vida familiar. E é muito dinheiro para ele, né? A gente fica pensando, e se eu for denunciar? Se eu for denunciar, a criança provavelmente vai perder o seu emprego. Bem, mas não cabe a mim denunciar. Caberia ao Honda no bairro chegar, olhar aquela situação e dizer, isso está errado. Eu fiz minha parte. Tenho certeza, como cidadão, fiz minha parte, de conversar com o proprietário. Explicar para ele que era indevido e que ele corria um risco. Mas não fui além disso e não iria além disso. Né? Porque é uma questão social profunda. Tem gente que diz que não, que é melhor que a criança esteja trabalhando do que esteja nas ruas, sujeito a droga e tudo mais. Eu também concordo com isso, mas eu concordo muito mais além do que isso. É melhor que ela esteja na escola, é melhor que no período de férias que ela tenha possibilidade de ter um outro tipo de lazer, que não fique nas ruas. É o que eu penso, é a minha visão de mundo muito idealista.
mas o nosso mundo é um mundo calmo. Essa parte social aí, de o que fazer e nas férias é muito difícil. Quase que impossível. A pessoa com uma certa, digamos, não tem dinheiro, não tem como fazer esse lazer, né, durante as férias, vai ser muito difícil. Ela prefere exatamente põe ela lá para produzir, para trabalhar alguma coisa. E é melhor do que ir para droga. As pessoas lavam as mãos, né? Não, é melhor que seja isso. Porque ela não vai ter condições de fazer outra coisa. E socialmente o governo é ocupado, a prefeitura, não sei o que, não. É a sociedade de modo geral. Porque não tem. O que é que os meninos vão fazer aqui, como é diz, né? Não tem um instrutor, um cara da educação física que vai pegar, aí faz esses espaços aí que estão vazios, aí só grama, cheio de mato, aí pode fazer uma coisa, um campinho de futebol, uma quadra, pode fazer uma coisa para eles brincar, como fizeram ali, que eles colocaram ali, enche de menino para brincar. Então, aí eles não vão precisar daqueles tobogãs que eles falam lá, com o pau, com outras coisas que ficam. Porque eles são criativos. Criativo, porque não tem, mas essas intervenções que têm que ser feitas, elas têm que ser, né? Eu tenho muito medo. Tem que ter um projeto para fazer vamos agilizar o projeto da praça. Não seria nem projeto aqui continuar preservando o que ela uma praça de caminhada, fazer a melhoria, tirar esse mau cheiro, né? Mas fazer realmente um estudo social para saber de onde vêm essas crianças e colocar lá, criar outros espaços de lazer. A gente não pode, novamente, não pode dizer venham, porque nós não temos a infraestrutura necessária para isso. Uma coisa que chama atenção, às vezes andando de ônibus, por exemplo, você não vê, por exemplo, os alunos dos colégios militares, da polícia e tudo, você não vê aquele menino se comportando mal na rua. Você vê ele sempre de uma forma comportada e tudo, ele não tira nem fardamento. Agora, por que da rede pública? Vem pra cá também, quando não tem aula lá em volta, fazer uma bagunça no colégio quando sai aqui. Outra coisa, eles vêm pra cá pra brigarem. As mulheres principalmente, as mulheres. A gente não vê quase homem brigando, só as mulheres. Vem pra cá, arrodeia, pega 3, 4 mulheres, uma contra a outra, e tal, dia fica mal, briga aqui. Mas vem só pra brigar. Você não vê, por exemplo, você não tem aluno de colégio militar, você não está na polícia, então, eles se comportam, né? Aí já me falaram, não, porque eles se comportam porque os policiais estão vigiando. Se eles vigiam, por que eles vigiam os outros? Não é verdade? E lá dá certo. Por causa a educação que tem, eu me lembro, a disciplina que tem. E no colégio público, no outro não tem disciplina. Eu me lembro que o Adel... Eles fazem e quebram tudo. Aí depois reclamam que o colégio não presta. Que os vasos estão tudo quebrados. Quem foi que quebrou? Os alunos. Não tem torneiro. Quem foi que quebrou? Não tem chuveiro. Quem foi que quebrou? Foi o teu filho. E porque ele é mal educado. Porque a escola não dá educação. Ela dá o saber, o conhecimento de matemática, geografia e tal, mas a educação não. A educação que tem que dar em casa. Quem cria os filhos sou eu, então ele vai no meu ritmo. Se eu sou mal educado, meu filho vai ser mal educado, que a gente vê aqui, um monte. A educação é em casa. O colégio ensina matemática, não ensina educação. Até a aula de educação moral e cívica é retirar isso do colégio, tocar o hino nacional, toda quarta-feira no Colégio Brasileiro como eu estudei, ficar em forma, cantar o hino nacional, cantar o hino da bandeira, não sei o que mais tudinho, não tirar a farda, não poder botar as menininhas com coisinha aqui e tal. Era educação, o Colégio Brasileiro dava uma educação. O Colégio Brasileiro, a última notícia que eu tive lá era de 2 adolescentes fazendo sexo dentro da sala de aula que um filmou e colocou na internet. Pois é. Entendeu? É o que está sendo feito agora é assim. Até você lembra aqui daquela vez que nós fomos lá na polícia, que queria cortar aquela água que ficou lá no bombeiro, né? Pegar autorização, e aí estava conversando com relação ao material lá da escola, do rapaz
sabe o que a cabeça do falou? Eu não preciso de material, que os móveis de lá ainda são os mesmos móveis que do dia da inauguração. É. Aí o cara disse, você não precisa de móveis. Eu disse, não, mas aqui ninguém quebra cadeira, não. Lá não quebra uma cadeira, lá no colégio militar não quebra. Ninguém quebra cadeira. Ninguém quebra chuveiro, ninguém quebra. Quando o secretário de Educação foi lá, meu Deus, isso aqui é de 1800 e pouco. E aí, é um ganho. Por que lá não quebra e nas outras quebra? E é um ganho, né? Porque você não tem a reposição, não precisa gastar com isso. Eu queria agradecer a vocês, a gente pode até depois continuar esse papo, né? Mas eu queria agradecer porque eu acho que é um projeto que a gente tem que fazer com outros moradores aqui da praça. Eu vou procurar a Maria José, vou procurar o seu Manuel e ver se a gente pode reunir opiniões a respeito disso, porque é de profunda importância, eu acho, que nós possamos expressar o nosso desejo do que é a vocação dessa praça. A vocação dessa praça não é o que nós estamos vendo hoje. Ela pode ser muito melhor e continuar sendo preservada por nós moradores, porque se nós não preservarmos, não vai ser nenhum outro que vai preservar. Tem que conscientizar cada morador desse aí que ele é responsável, pelo menos pela frente da sua casa. E vigiar. Pelo que está. Porque, exatamente, ele é responsável. De um modo geral, de tudo. Aí, porque a maioria não faz isso. Então eu agradeço vocês. Obrigado. Obrigado também. Ah, tá.